Olá, olá, muito boa noite, seja bem-vinda ao primeiro dia do intensivo Você Pode Ter uma Vida Saudável. Eu sou a Sheila Zaparoli, a sua professora nessa jornada. Durante esses 3 dias, teremos 3 dias de aulas, eu vou te mostrar que é possível sim você ter uma vida saudável e que só depende de você. Esse evento de hoje, desses 3 dias, esse intensivo, ele tem como objetivo despertar a sua consciência para o que realmente funciona. Te mostrar que é possível sim comer comida saudável e gostosa quando você domina a cozinha saudável, através de receitas eficientes e técnicas criativas, sem perder muito tempo na cozinha. Começou a chover, tá dando para perceber aí? Tá dando uns relâmpagos e uns trovões. Vocês estão me escutando bem? Boa noite para todo mundo que está chegando ao vivo. Oi, Ione, tudo bem? Amanda, Lúcia, Vera, como que vocês estão? Fala para mim se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, porque tá chovendo bastante aqui hoje no ao vivo, né? Não tem muito jeito. Eu coloquei aqui um fonezinho para ver se melhora o som. Fala para mim aí nos comentários como que tá. Se tá tudo bem para o som para vocês, dá um ok para mim. Boa noite, como que vocês estão? Tudo bem? Esperando vocês entrarem para dar continuidade aqui, mas eu preciso saber se o som tá ok. Tá ok, né? Ótimo. Então, assim, se de repente vocês não estiverem ouvindo, qualquer coisa, vocês falam, tá? Vou tentar falar um pouquinho mais alto, porque tá chovendo muito forte aqui hoje. Fico feliz de ver vocês aqui hoje, de vocês que estão assistindo ao vivo, sejam muito bem-vindos. Você que está assistindo essa live também depois, através de uma gravação, se ela ficar disponível numa gravação e você estiver assistindo ela gravada, seja bem-vindo também, aproveite todo esse conteúdo, tire todas as suas dúvidas nos comentários, não fique com dúvida, porque o objetivo aqui é que você saia realmente aprendendo tudo que temos para mostrar para você hoje. E antes da gente começar, sabe o que eu queria que vocês fizessem? Compartilhasse essa live. Tem aqui, você que está assistindo aqui no ao vivo, tem tipo um aviãozinho aqui embaixo. Na verdade, parece mais uma setinha. Eu quero que você clique aqui, eu vou clicar no meu e encaminha essa live para pelo menos umas 3 pessoas que você encontrar na sua lista, pode ser? Eu já mandei aqui para as minhas 3 primeiras que apareceu, manda você aí também, ajuda a compartilhar esse conteúdo, distribuir para mais pessoas, aquelas pessoas que você ama, que você acha que merece ter uma vida saudável, assim como você, se sentir melhor, ter mais tempo, ser mais produtiva, aprender a se organizar, a se planejar, contribui com essa pessoa, manda essa live para ela. Ajuda o Instagram a distribuir também para mais pessoas o meu conteúdo. Quanto mais você interage comigo, mais você recebe o meu conteúdo. Combinado? Vamos mandar? Posso contar com vocês? Quem foi que já compartilhou a live? Fala para mim. Gente, o tema de hoje é como deixar a sua comida saudável mais saborosa. Porque assim, todo mundo quer comer saudável. Imagina, né? Se você está aqui hoje, você quer se alimentar saudável, você quer se alimentar bem, mas a gente também quer comer uma comida gostosa e saborosa para que isso seja um hábito na nossa vida. Só dá para ser um hábito na nossa vida algo que nos faz bem, que é também que seja prazeroso. Porque se aquilo não for prazeroso para a gente, se for muito penoso, vai ficar difícil, né? Então, o objetivo é ensinar vocês a usarem os temperos naturais a seu favor para aí, assim, ter uma alimentação cada vez mais gostosa e mais saborosa. A Edna falando que já compartilhou, muito obrigada. Quem puder, a gente compartilha a live para mais pessoas, tá? Esse evento, eu comecei falando mais cedo, se você ainda não pegou, chegou depois, tem como objetivo o quê? Despertar a sua consciência para o que realmente funciona e te mostrar que é possível sim comer comida saudável e gostosa quando você domina a cozinha saudável, usando de receitas criativas e técnicas eficientes sem perder muito tempo na cozinha. Porque uma coisa, gente, uma coisa é certa, a gente só ganha saúde comendo bem. Os alimentos, eles têm o poder de nos dar e de nos tirar a nossa energia, a nossa saúde. Cada vez mais, a ciência comprova a relação entre o hábito alimentar saudável e a diminuição nos riscos de doenças crônicas e também na importância no tratamento de enfermidades. Então, se a gente quer ser saudável, se a gente quer ter saúde, começa onde? Começa na cozinha, começa no nosso combustível, aquilo que a gente coloca para dentro todos os dias. Então, eu quero dar os parabéns para você que fez essa escolha de estar aqui hoje, numa segunda-feira, 8 horas da noite, me ouvindo, querendo aprender mais para melhorar ainda mais a sua saúde. Parabéns para você que está aqui. Evita distração, não é uma live que vai demorar demais, tá? É uma live
rápida aí, vou tentar encerrar aqui no máximo uns 30, 40 minutos, para não tomar muito seu tempo, mas também passar para você tudo que foi planejado, para que você tenha assim um conhecimento completo. Fica comigo até o fim, que no final dessa live eu tenho um presente para você e eu acho que você vai gostar muito dele, vai te ajudar a aplicar tudo que você aprendeu aqui, mas tem que ficar comigo até o final para você saber como é e como que vai receber. Combinado? Então tá, então aí nós vamos começar. Deixa eu ver só um comentário que subiu aqui, que foi muito grande, eu não consegui ler. Bem, não achei mais. Vamos lá então, vamos começar? Ó, todo mundo já compartilhou a live, né? Antes da gente entrar propriamente no conteúdo de hoje, que é como deixar a sua comida saudável mais saborosa, através dos temperos, através de vários métodos de cocção, vou explicar cada um deles pontualmente para você. Antes da gente entrar nesse conteúdo, eu queria primeiro contar para você um pouquinho da minha história, bem rapidamente. Talvez você que está aqui hoje já me conhece, já ouviu a minha história, mas talvez você chegou aqui pela primeira vez, está assistindo, caiu de paraquedas aqui nessa live, chegou no Instagram hoje, nossa, quem que é essa menina? Quem que é essa moça? Então, eu vou contar para você rapidamente a minha história, como que eu cheguei até aqui, por que eu me tornei natural chef, por que eu ensino as pessoas a se alimentarem de uma forma saudável, por que eu tenho o maior prazer em fazer isso, Nossa, hoje isso é a minha vida. Se tem um assunto que eu adoro falar é sobre isso, por isso que eu tô aqui hoje. Então eu vou te contar rapidamente como que as coisas aconteceram para mim, para você entender o contexto, tá bom? Mas antes disso, só fala para mim nos comentários. Tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez, que nunca assistiu uma live minha? Se tiver alguém pela primeira vez, escreve para mim. Estou pela primeira vez nos comentários, que eu quero saber. Você que está aqui sempre, só diz para mim aqui, sou de casa, só para eu saber quem está aqui, para saber mais ou menos como que eu vou conduzir essa aula hoje, o que precisa ser dito, só para eu ter uma noção. Fala para mim aí, eu vou esperar um pouquinho, eu sei que tem um delayzinho, um atraso na mensagem, mas eu quero que você me fala se você é uma primeira vez ou se você está sempre por aqui. Porque toda semana eu faço lives, né? Terça e quinta-feira eu sempre faço live ao vivo aqui às 4 da tarde. Essa semana não vai ter, tá, gente? Na terça, amanhã, porque a gente vai ter à noite, mas na quinta-feira vai estar normal. Ó, estou pela primeira vez, sou de casa, tô vendo algumas pessoas que são de casa e outros pela primeira vez. Todo mundo, seja muito bem-vinda. Fico feliz de ver muitos rostinhos aqui de sempre. Quem está pela primeira vez, saiba que eu faço sempre live, terça e quinta, 4 horas. Só amanhã que não vai ter, tá? Ter às 4, porque teremos à noite também. Esse intensivo de 3 aulas vai acontecer segunda, terça e quarta-feira, tá? Seja todo mundo muito bem-vinda. Você que está pela primeira vez, eu vi que tem muita gente chegando pela primeira vez e todo mundo que é de casa. Bem-vindas! Então, como tem várias pessoas pela primeira vez, vou repetir a minha história brevemente, tá bom? Sem enrolar muito para a gente entrar no conteúdo. Antes de mudar os meus hábitos alimentares, eu era uma pessoa que eu tinha muita dor de cabeça. Passei a minha adolescência inteira com dor de cabeça. Até os meus 20 e poucos anos, até os meus 25 anos, eu sentia muita dor de cabeça, muita enxaqueca. Eu tinha um estômago que vivia com queimação, aí eu achava que era coisas que eu comia, porque uma hora eu tinha, outra hora não tinha. A minha barriga vivia estufada, distendida, sabe quando você acorda com a barriga reta e no final do dia você está com aquele barrigão, você fala, nossa, o que foi que eu comi? Então assim, eu convivi com esses sintomas de dor de cabeça, de muita enxaqueca, de cólicas menstruais, durante boa parte da minha vida. E dia desses, eu estava conversando com meu marido e eu falei assim, nossa, Matheus, não sei quanto tempo faz que eu não tenho cólica no período menstrual. Isso era uma coisa normal para mim. Para mim era normal ter dor de cabeça, para mim era normal ter cólica, era normal ter barriga distendida. Estômago, queimação, omeprazol, minha filha, eu tomava isso a vida inteira. Para mim isso era tudo normal. E agora eu percebi que faz muito tempo que eu não tenho cólica, né? Agora não, alguns meses. E assim, quando eu tinha, eu tomava medicação. Sempre tomei, sinto dor de cabeça, tomava um remédio, sentia dor no estômago, tomava um remédio. Só que o que acontece quando a gente tem esses sintomas e a gente toma um remédio? O remédio ele alivia aquilo que você está sentindo na hora, né? Ele não cura a causa. O que me fez ter dor de cabeça, o que me fez ter dor de estômago, o que me fez com aquela barriga distendida. O remédio ele não vai curar isso, ele só vai agir
naquele momento para tirar aquela dor, para deixar você conviver com aquela enfermidade. Pensa assim num diabético, num hipertenso. O remédio não vai fazer ele deixar de ser diabético nem deixar de ser hipertenso. Vai permitir com que ele conviva com aquela doença, né, com aquela enfermidade, não vai curá-lo, é só permitir que ele continue com aquilo. Só que quando você muda os seus hábitos alimentares, você pode reverter muitas coisas, muitas doenças, você pode, às vezes, até deixar de ser um hipertenso, um diabético, se você está no começo, se você reverte a sua alimentação, se você tem hábitos melhores, mas o remédio ele não faz isso. E o remédio, o que acontece também? Você toma remédio para uma coisa, ele interfere em outra. Muitas vezes eu tomava remédio para dor de cabeça e aí sentia dor de estômago. E tinha que tomar outro para dor de estômago. Aí sarava a dor de estômago e vinha outra coisa. E assim eu convivi muito, boa parte da minha vida, né? Da minha adolescência, que eu lembro, até os meus 25 anos, mais ou menos, foi desse jeito. E isso só mudou, só melhorou, eu só parei de ter tudo isso quando eu mudei os meus hábitos alimentares. E essa ficha minha demorou um pouquinho para cair. Eu estou encurtando um pouco a história para não enrolar demais. Mas eu quero dizer para você assim, que quando a gente muda os nossos hábitos alimentares, vários sintomas e desconfortos que a gente sentia durante a nossa vida, que a gente achava que era normal porque conviveu com ele muito tempo, desaparece. Não tem nada de normal. Quando você muda os seus hábitos e você se sente melhor, você vai tendo aquilo, né? Vixe, eu nem sei quando foi a última vez que eu fui ao médico, eu tomei um remédio, nem lembro disso. Por quê? Porque eu mudei a minha alimentação e tudo isso foi melhorando, tudo isso vai melhorando aos poucos. Então, essa é a importância da alimentação saudável. Você reverte muita coisa, você deixa de ter muitos sintomas desagradáveis que você teve. E eu senti isso também nas minhas alunas. Tem muitos alunos que detalham isso para mim, eu vi mudanças mais surpreendentes ainda nelas do que em mim, né? Mas sempre acontece muitas mudanças muito positivas, né? A sua saúde, ela melhora muito quando você muda a forma como você se alimenta. Agora, mudança de hábitos alimentares pode te livrar, né? Dessas enfermidades, pode restaurar a sua saúde de verdade. Por quê? Porque quando você muda os hábitos alimentares, você está agindo na causa. Quando você toma um remédio, você está agindo ali só na hora, naquela dor, naquele problema que você está sentindo, para você conviver com ele. Quando você muda os hábitos alimentares, quando você muda o seu estilo de vida, você age na causa e aquilo se torna duradouro, você realmente melhora. Quando eu mudei os meus hábitos alimentares de uma forma assim, que eu fui mudando ao longo do tempo, eu não mudei de um dia para o outro, né? Cada dia eu fui mudando e melhorando, e ainda hoje eu venho mudando e melhorando, porque a gente está sempre melhorando. Quando eu parei de consumir esses alimentos que são altamente inflamatórios, que estavam maltratando o meu corpo, eu fui vendo a minha saúde melhorar assim, ó, continuamente. Eu parei de ter azia. Cheguei até a fazer endoscopia e não tinha nada, não descobria nada. Meu estômago parou de queimar, eu não tenho mais dor de cabeça, não fico com aquele barrigão inchado, distendido no final do dia. Sabe quando você acorda retinha, no final do dia você está imensa? Era assim, alimentos mal digeridos, alimentos inflamatórios, excesso de glúten, tudo fazia isso comigo. Então, quando eu eliminei isso da minha vida, eu passei a me sentir melhor. Mas eu só consegui mudar, isso é uma coisa boa para ficar claro, eu só consegui mudar mesmo os meus hábitos alimentares quando eu dominei a cozinha saudável. Aí eu consegui sim mudar os meus hábitos de uma forma consistente. Porque sem cozinhar, gente, não tem como. Não tem como. Quando você domina uma cozinha, quando você sabe fazer de uma forma saudável qualquer coisa que você quer comer, aí mudar os seus hábitos se torna uma coisa fácil. Por quê? Qualquer coisa que você quer fazer, você faz. Eu quero fazer uma pizza, eu faço, eu quero fazer um bolo, eu faço, eu quero fazer um doce, eu quero fazer qualquer substituição na cozinha saudável, eu consigo fazer. Agora, sem cozinhar, é impossível. É impossível, olha, se você não cozinha, para você ter saúde sem cozinhar, só se você tiver alguém que cozinha de forma saudável para você. Alguém vai ter que cozinhar de forma saudável. Você não vai conseguir comprar comida saudável constantemente, o tempo todo. A que preço? A que preço você vai conseguir fazer isso? É quase que impossível. Então, saber dominar uma cozinha saudável se tornou a minha obsessão e desde então, a cada vez mais, eu estou estudando. Eu fico estudando o tempo todo sobre isso. Por quê? Porque quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu aplico, mais eu me sinto bem. Os meus exames biológicos hoje eu estou com quase 40 anos, ele é muito melhor de quando eu tinha 20 anos. É uma coisa assim, surpreendente. Você fala assim, nossa,
A idade biológica está totalmente diferente. Por quê? Porque eu comecei a me cuidar muito melhor. Então é isso que eu quero que você entenda, que você entenda se você não entendeu. Mas se você está aqui, já me acompanha há bastante tempo, você já sabe disso, né? Que a gente só ganha saúde comendo bem. E é isso que eu quero para você. Então, se por acaso você tem algum desses sintomas assim, ó, se você tem acne, se você tem barriga distendida, dor de cabeça, insônia, cansaço, dor no estômago e tantos outros sintomas, se você convive com isso há tanto tempo, saiba que isso não é normal. Não é normal. E você tem o poder de mudar isso. A gente vê adolescente com acne, né? Muita acne, eu já vi pais falando, isso é da adolescência, isso é normal. Não, isso não é normal, isso é um corpo inflamado. É claro que os hormônios têm um período né, que a gente tem mais probabilidade de ter tudo isso, só que se você tiver com uma alimentação saudável, você consegue controlar. Acne nada mais é do que uma inflamação. Então, não é normal ter essas coisas, tá? Não é normal não se sentir bem, não é normal não dormir bem, não é normal você viver sempre cansada e indisposta. Aquele sono insuportável depois do almoço, nada disso é normal e tudo isso a gente controla com a alimentação, com os nossos hábitos alimentares, tá? E o melhor de tudo isso é que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a comida saudável, ela pode ser sim muito gostosa, muito saborosa, muito prática de ser preparado, quando você domina as técnicas, quando você tem receitas criativas para você fazer sair da monotonia, tudo fica melhor. Quando você domina uma cozinha saudável, o difícil é você não ser saudável. Aí é que vai ser difícil. E aí você vai entender tudo isso agora quando eu continuar a explicar para você o conteúdo de hoje. Fez sentido para você isso que eu falei? Fala para mim nos comentários. Fez sentido para você isso que eu te expliquei da minha história? Que tudo que eu passava de enfermidade, que eu achava que era normal, não era normal? E quando eu mudei a minha alimentação, eu me senti muito melhor? E isso pode acontecer com você também? Fala para mim, fez sentido para você? Como que tem sido a sua vida hoje? Você está se sentindo na sua saúde plena ou você acha que você pode melhorar? Como que você tem se alimentado? Acha que dá para melhorar alguma coisa? Conversa um pouquinho aqui comigo, fala para mim, deixa eu te conhecer um pouquinho aqui. A Celeste falando, sim, claro. Cada vez que eu falo sobre isso, que eu penso na minha história, que eu vejo assim, eu falo, nossa, quanto antes eu pudesse ter começado melhor. Mas sempre há tempo de começar. Maristela, sim, sentido, sim, todo mundo falando que sim, faz muito sentido. Gente, a vida da gente é as escolhas que a gente faz todos os dias. Então, assim, aquilo que você coloca no seu corpo é o seu combustível, vai te dar energia ou vai te tirar energia. E eu tô aqui hoje para te ajudar, para fazer com que a sua comida saudável seja muito mais saborosa e para que assim você tenha cada vez mais prazer em cozinhar. Porque quando a gente faz uma comida gostosa, uma comida que a gente olha e fala, nossa, essa comida ficou tão bonita, ficou tão gostosa, a gente tem prazer, a gente quer mostrar para as pessoas, a gente quer que todo mundo experimente, a gente quer fazer mais. Então, meu objetivo aqui é te ajudar a deixar a sua comida cada vez mais gostosa, para você não querer comer comida e outro falar assim, não tem comida melhor do que a minha. Esse é o meu objetivo aqui. Muito feliz de vocês terem entendido, que todo mundo falando que fez sentido, que coisa boa. Deixa eu dar uma lida só num comentário aqui. A Karina, faz 4 meses que mudei minha alimentação de forma definitiva. Descobri estar com gordura no fígado e foi o start. Estou muito melhor com 12 quilos a menos e com muito mais disposição. É isso. Tá vendo? Quando eu vejo as histórias das pessoas, eu vejo que elas tiveram muito mais transformações que eu. Eu não fui uma pessoa que perdeu peso, né? Cheguei a engordar muito. Eu estive já a quase 10 quilos a mais do que eu tenho hoje, quando mais jovem, mas assim, nada muito que aparecia, porque eu sou alta, mas eu sempre tive um percentual de gordura muito alto. Sabe aquela falsa magra de você achar assim, você foi magra, quem me conhece vai falar assim, Sheila, que isso, você foi magra a vida inteira. Mas é a falsa magra, aquela pessoa que você olha de roupa, parece magrinha, mas tem aqueles pneuzinhos assim do lado, a barriga dobrando um pouquinho para fora da calça e com percentual de gordura altíssimo. Eu fui assim durante boa parte da minha vida. Quando isso mudou? Quando eu entendi os alimentos, quando eu mudei a minha alimentação, quando eu dominei a cozinha saudável e que isso passou a fazer parte da minha vida, me alimentar de uma forma saudável. Aí tudo muda. E muda gradativo, tá? Você não vai mudar hoje e ver a mudança amanhã, ver a resposta amanhã. Vai levar um tempo, mas ela sempre chega. Lembra que ninguém ganha 10 quilos, 20 quilos de um dia para o outro. Ninguém fica diabético, dorme saudável e acorda diabético, dorme saudável e acorda hipertenso. Isso não é assim. Isso são coisas que você vai fazendo dia a dia, mês a mês,
chega uma hora que você fala, você acorda e fala, uou, o que aconteceu? Então, quando você resolver fazer as mudanças, quando você resolver se alimentar de forma saudável, saiba que vai levar um tempo para você atingir tudo que você quer. Mas com persistência e consistência, você chega onde você quiser e eu tô aqui para te ajudar. Vamos lá, vamos entrar no conteúdo de hoje. Dorinha, eu perdi peso, não sinto mais dor de cabeça. Eu já mudei muito meus hábitos, a Rosângela. Gente, fico feliz demais por vocês. Então vamos lá agora entrar no conteúdo de hoje. Já contei um pouquinho da minha história, vocês falaram que fez sentido, fico feliz por vocês. Ó, vou tomar uma aguinha aqui para começar. Se tiver papel e tiver caneta, você pega aí que você vai querer anotar algumas coisas que eu tenho certeza. Nessa aula agora, nessa aula 1, nós vamos ter 3 aulas. Essa é a aula de hoje. Eu vou te ensinar como deixar a sua comida saudável mais gostosa usando de ingredientes naturais. Quando nós vamos cozinhar, vou fazer uma perguntinha para você. Quando nós vamos cozinhar, além da gente escolher os ingredientes que a gente vai utilizar, vou fazer uma abobrinha, vou fazer uma cenoura, vou fazer uma beterraba, o que mais que a gente usa para cozinhar? Conta para mim. Quando a gente vai cozinhar, além do alimento, o que mais a gente usa para cozinhar? Temperos e fontes de gordura. Não tem como a gente fazer comida sem tempero. E ó, comida saudável, ela é sim muito bem temperada e muito gostosa. Se você já viu aí se alguém já te ofereceu, essa comida é saudável e ela tava sem graça, era um frango seco, era uma coisa sem gosto, saiba que não é assim. A comida saudável, ela é bem temperada, ela é bem feita, utiliza-se boas gorduras, boas formas de cocção para ela ficar muito gostosa. Eu tô vendo todo mundo falando aqui, temperos, óleos, temperos caseiros. A Rosália só usa o creme de inhame, muito bom, ele é perfeito mesmo. Ervas, a Fonseca falando temperos naturais, a Karina ama o alho, cebola e cheiro verde. Os temperos deixam a nossa comida saudável muito saborosa. Quando a gente pensa, eu vou falar detalhadamente sobre cada tempero com você. Quando a gente pensa numa cozinha saudável, numa alimentação saudável, deixa eu ver como que está o seu conhecimento aí. Quando você pensa numa alimentação saudável, cozinhar de forma saudável, qual é a gordura que você Qual gordura você acha que devemos utilizar para fazer? Qual gordura devemos utilizar para fazer uma comida saudável? A Leandra falando que gosta da banha, a Lenita falando da banha de porco também. A gente tem algumas gorduras que são saudáveis para a gente cozinhar. A gente tem banha de porco, a gente tem o azeite de oliva, a gente tem o óleo de coco. Eu particularmente, ultimamente, eu já cozinhei com óleo de coco, já usei manteiga também é uma fonte saudável de gordura, mas hoje eu utilizo somente o azeite de oliva. Raras exceções eu vou usar ali o óleo de coco, às vezes alguma preparação doce. Por quê? Porque o azeite de oliva, ele é uma gordura muito saudável, uma gordura monoinsaturada, versátil, eu gosto do sabor, eu acho comparado a algumas outras um excelente custo-benefício, tá? Então eu uso o azeite. Você deve usar para cozinhar alguma dessas banha manteiga e o óleo de coco, tá? A questão da banha de porco, gente, é porque ela é saturada, assim como o óleo de coco. Então não é uma gordura que eu gosto de usar muito. Apesar da gente poder consumir gordura saturada na nossa alimentação, a gente precisa de um equilíbrio entre as gorduras. E a gente já tem a gordura saturada nos ovos, nas carnes, coisas que por exemplo, que eu consumo todos os dias. Então eu prefiro cozinhar com azeite de oliva para ter um equilíbrio maior dessas gorduras. A gente não pode ter um desequilíbrio de gorduras, a gente não pode consumir gordura saturada em excesso. Então, por isso que eu prefiro cozinhar com azeite de oliva. Mas essas são ótimas gorduras para você cozinhar. E quando você for cozinhar com banha, que seja uma banha artesanal, sem aditivos químicos. Tenha atenção a isso também, tá? Beleza, essas são as gorduras para cozinhar. E os temperos? A manteiga ghee também é ótima, Silvia. E os temperos? A gente utiliza temperos prontos na alimentação saudável?
Não, nós não utilizamos temperos prontos na alimentação saudável. Sabe aqueles temperos industrializados, aqueles tabletinhos, aquelas marcas que eu prefiro não falar, né? Que tem caldo quinor, tem caldo de legumes, tem caldos de frango, ou você tem o próprio temperão pronto, assim. Eu usei muito, eu cozinhei muito com isso, era um potinho assim, aquela marca Arisco, que eu acho, acabei falando. Enfim, eu usava muito aquilo. O problema desses temperos industrializados, eles têm excesso de sal, excesso de açúcar, sim, eles têm muito açúcar. Eles têm amido, você está consumindo farinha sem necessidade, caloria vazia sem necessidade, refinado sem necessidade. O pior de tudo, eles têm glutamato monossódico, que é um veneno para a nossa alimentação, realçador de sabor, que deixa tudo com o mesmo gosto. Sabe aquela sensação de impossível comer só um, quando você sabe, tudo que é industrializado, tudo que é pacotinho, tudo que é bolachinha, tem glutamato monossódico. E tem muito tempero também, tempero que se diz natural com glutamato, mas nós vamos chegar lá. Isso, o que acontece com esses temperos? Viciam o nosso paladar, faz com que a comida de verdade não tenha gosto. Uma pessoa que consome muitos produtos industrializados, com certeza ela está com excesso de sódio na sua alimentação, porque tem muito excesso de sal. Se você consome só a comida que você faz na sua casa, assim, você come eventualmente fora, se a base da sua alimentação é a comida caseira que você faz com seu sal integral, você não vai ter excesso de sódio na sua alimentação. Se for de comida industrializada, infelizmente você tem. E aí a pessoa que consome muito esse tipo de alimento, ela não acha graça e sabor nos outros. Esses dias uma mãe falou pra mim assim: o meu filho, eu fazia pra ele o danoninho, Sheila, com inhame lá, morango, mel, ele adorava. Um belo dia, ele tomou aquele danoninho lá, vermelhinho, que se compra no supermercado. Nunca mais ele quis o danoninho que eu fazia pra ele. Mas é claro, a indústria faz isso de propósito, coloca coisas ali para viciar o nosso paladar, é uma explosão de sabor. Você come e fala, nossa, é impossível comer só um. Abre um pacotinho de bis, você nunca vai conseguir comer um só. Foi feito para ser assim, por isso que é muito perigoso, por isso que a gente tem que estar atento àquilo que a gente consome, se a gente quer de fato ter saúde. Porque quando você consome muito essas coisas em excesso, a comida de verdade passa a não ter gosto e você não quer consumir. Esther, Sheila, tenho dúvida na hora de refogar os alimentos com azeite. Qual a dúvida, Esther? Pode falar que eu vejo para você. Então, a gente não usa esse tipo de tempero. Então, qual que é o tempero que a gente utiliza? A gente utiliza as ervas e as especiarias. E aí, a gente tem mais muita. Eu nem conheço todas e nunca nem usei todas, longe de mim, eu já usei algumas, eu tenho as minhas preferidas, mas existem muitas, dá para fazer muitas combinações de ervas e especiarias. E outra coisa que a gente utiliza na cozinha, lógico, é o sal. Não tenha medo de usar o sal. Você, como eu disse para você anteriormente, se você cozinha, se você come, se a base da sua alimentação é a comida que você faz na sua casa com temperos naturais e com sal, sempre o sal integral, nada de sal refinado, você não vai consumir excesso de sal. Pode ficar tranquilo. E o sal, ele é imprescindível. A gente precisa dele para fazer reações químicas no nosso corpo. Diferente do açúcar, que a gente não precisa, o sal a gente precisa. Então, não tenha medo de usar sal na sua casa, na comida do seu dia a dia que você faz, que se é com sal integral, se não é com tempero artificial, você não vai ter excesso deles. Então, para deixar a nossa comida gostosa, a gente vai usar ervas e especiarias. E eu vou falar detalhadamente sobre cada uma. Vou só responder uma coisa sobre o azeite ali. A Lisa falando que está adorando a live, obrigada. Já vou falar, Leandra, das ervas desidratadas, né? Vamos chegar lá. Eu vou só responder sobre o azeite, porque depois eu não vou voltar nesse assunto de gordura. A Lisa perguntando, azeite pode aquecer? E eu vi uma outra pessoa perguntando também. Eu vou responder essa pergunta do azeite primeiro, tá? Depois eu respondo a do sal. Falava-se há um tempo que a gente não podia aquecer o azeite. Eu mesma eu não aquecia o azeite, eu só usava azeite para temperar a salada, porque achava que o azeite estragava, que o azeite virava gordura do mal, que o azeite virava gordura hidrogenada, mas não, isso não acontece. Existem hoje diversos estudos, se você entrar no buscador lá da internet, você vai encontrar inúmeros estudos sobre isso, que você pode sim cozinhar com azeite de oliva. O azeite de oliva é a gordura mais saudável para você cozinhar. O que acontece com o azeite quando você aquece o azeite? O azeite, ele tem antioxidantes, que é o que a gente quer no azeite, né, para rejuvenescer, deixar a gente saudável. Quando a gente aquece o azeite,
Você pode aquecer o azeite ali até acho que 200 graus, 220 graus, dependendo. Que você não faz nessa temperatura quando você está cozinhando, você faz abaixo disso. Quando o azeite começa a aquecer, ele começa a perder parte dos seus antioxidantes. É isso mesmo, ele vai perdendo parte deles. Não é que o azeite estraga. O azeite não estraga, ele não vira gordura hidrogenada, tá? Diferente dos óleos refinados de soja, canola, milho, girassol, que acontece isso. Com o azeite não. Ele perde, quando ele é aquecido, parte dos seus antioxidantes. É isso que acontece. Então, o que a gente deve fazer? Cozinhar com o mínimo possível e depois, se você quiser, você pode finalizar a sua comida com um pouco de azeite para você ter todos os benefícios do azeite de oliva quando ele está cru. Tá? Não é que ele estraga, ele começa a perder parte dos seus antioxidantes quando ele é aquecido. Nunca vai virar gordura hidrogenada, nunca vai virar um óleo ruim. Nossa, isso não vai acontecer, tá? Pode ficar tranquila. Eu já cozinho com azeite há muito, muito tempo. Eu vou deixar depois um link nos stories sobre vários estudos, se você quiser dar uma lida para você tirar essas dúvidas, tá bom? Lisa, essa é a última pergunta do azeite que eu vou responder, gente, senão vai ficar muito tarde. Azeite vidro vermelho ou vidro verde? Antigamente também falava-se isso, tem gente que ainda fala isso até hoje. O azeite vermelho da tampa verde, da tampa vermelha, você usa para cozinhar e o verde só para fazer salada. Não. O melhor azeite é o azeite extra virgem. O azeite extra virgem, que é o da tampa verde, que ele tem uma acidez de até 0,8%, ele é o melhor. Quando você pega um azeite vermelho, da tampa vermelha, ele vai acidez até 2%. O preço hoje em dia é praticamente a mesma coisa, você encontra os dois. Sheila, eu só tenho condição de cozinhar com vermelho. Cozinha com vermelho, tá tudo legal, é uma ótima gordura também. Mas o verde, o extra virgem, é o melhor para se cozinhar. E para se cozinhar, para se temperar, para tudo. Não pode usar o extra virgem? O vermelho está mais barato? Utilize ele também, porque ele também é uma ótima fonte de gordura. Eu só optaria por usar um virgem ao invés do extra virgem se fosse por uma questão de preço, de questões financeiras. Mas o verde, o extra virgem, é sempre melhor. Quanto menor a acidez do azeite, melhor ele é. Tá? Quanto ao sal, gente, o sal numa cozinha saudável é o sal integral. Qual o sal que é integral? É o sal que não é refinado. Pode ser o sal rosa, ou é o próprio sal marinho, branquinho lá, que você compra no supermercado. Só que você tem que estar escrito lá, sal moído fino. Ele vai estar moído, fininho, mas ele não é refinado. Ele vai estar escrito sal moído fino integral. É isso. Normalmente um sal refinado vai custar aí entre... Bem, a última vez que eu passei pela gôndola, eu reparei que serão R$1,50 a R$2. O sal, dependendo da marca, o integral moído sem ser o rosa, vai custar R$4, R$5. Eles têm essa diferença de preço, mas compensa porque é muito pouco sal que a gente utiliza, né? Eu acho que vale a pena você fazer esse investimento na sua saúde. Então pode ser o sal rosa, pode ser o sal marinho, eu utilizo dos dois. O rosa, ele é mais difícil de dissolver. Normalmente eu utilizo ele, eu gosto do saborzinho dele, daquela textura meio aerosa dele, para temperar, para finalizar. E para comida mesmo, para cozinhar, para pôr em caldos, eu uso o sal marinho, tá? Então você pode usar um ou pode usar outro. Ou pode usar o próprio sal grosso, bater no liquidificador, que é um sal integral, não é refinado e tá tudo certo, você tem um ótimo sal, tá? Tudo muito bem explicado, a Lisa falou. Elisete, eu uso a mesma marca que você usa do azeite. É isso aí, aquela marca é ótima, né? Aquela da tampinha laranjinha, né? Eu adoro aquele azeite. Então vamos lá esclarecer as dúvidas sobre o azeite e também sobre o sal, perfeito? Vamos entrar agora aqui nos temperos. Os temperos, ao contrário de que muita gente pode pensar, ele não serve apenas para dar sabor para a comida. O tempero vai dar sabor? Ele vai dar uma explosão de sabor para a comida, mas ele vai trazer também muita saúde. Eles trazem as ervas, as especiarias, fitonutrientes essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, além de deixar os seus pratos mais saudáveis, muito mais saudáveis e muito mais saborosos, traz ali saúde, saúde sem fim para o nosso prato. A Cleonice usa o sal grosso batido no liquidificador. Isso aí. Gente, a marca do azeite depende da marca do azeite que você tem fácil acesso, tá?
procure um azeite extra virgem, de acidez 0,5, tá ok. Outra coisa importante sobre o azeite é que quanto mais jovem o azeite, melhor. Eu gosto de comprar azeite com 2 meses no máximo, e eu tenho encontrado, tenho dado sorte da data de fabricação. Se o azeite tiver mais de 1 ano, mais de 6 meses, eu nunca compro. Por quê? Porque quanto mais tempo o azeite fica na gôndola do supermercado, exposto à luz, mais ele vai oxidar, e às vezes você compra até um azeite oxidado. Então, quanto mais jovem o azeite, melhor, tá? Eu expliquei para vocês a diferença entre os temperos, falei para vocês sobre os temperos ultraprocessados. Os ultraprocessados, né, eu não falei esse nome, mas assim, os temperos industrializados, eles são ultraprocessados. Eu vou tirar os comentários um pouquinho, porque senão a live vai ficar muito longa. Só para eu fazer essa explicação aqui dos temperos, e aí depois eu abro os comentários de novo, tá? Vamos lá. Os temperos que você compra industrializado, aqueles de pacotinho, aqueles de tabletinho, eles são ultraprocessados. Já falei pra você, já expliquei que tem realçador de sabor, que tem glutamato monossódico, que tem um monte de porcaria química, que tem corante de caramelo, que super faz mal. Já as ervas e as especiarias, elas são naturais. Elas estão aí, na natureza. Eu gosto de chamar as especiarias até de pozinhos mágicos, de tanto que eles fazem bem pra gente. Eles temperam, eles trazem saúde, eles são versáteis e nos libertam dos temperos industrializados. E o que é especiaria? Especiarias são sementes, cascas e caules de árvores. E a maior dúvida que eu recebo de vocês é assim, tá, mas qual especiaria combina com qual? E a gente tem uma infinidade. A gente tem, ó, até anotei algumas para não esquecer. A gente tem páprica, tem cúrcuma, coentro, canela, anis, cardamomo, cravo, cominho, curry, gengibre, noz moscada, que eu amo, mostarda, pimenta, você tem a mostarda em pó, a mostarda em grãos. Dá para fazer inúmeras combinações de temperos, tá? Claro, você vai acabar tendo as suas preferências, eu tenho as minhas, mas é sempre bom você ir testando e experimentando temperos novos. E além das especiarias, que são secas, que são cascas, caules, pedaços de árvores, a gente tem também as ervas. As ervas, elas podem ser frescas e elas podem ser secas. Você pode usar nas duas versões. Eu gosto mais de usar a erva fresca, né? Eu tenho plantado em casa manjericão, alecrim, tinha hortelã, acabou morrendo. Eu gosto da erva fresca porque ela dá um frescor na comida. Mas a erva seca também ela é muito boa de você ter em casa. Você vai ter uma durabilidade muito maior do que a fresca, que dura muito pouco. E você usa numa quantidade menor porque ela dá um sabor mais acentuado. Você imagina aqui, olha, pensa um quibe sem um hortelã. Não tem a graça. Um quibe sem hortelã, um quibe sem pimenta síria, não é quibe. Então, tá vendo? Percebe como que os temperos, eles fazem diferença? Ele perde a graça se não tem. Pra mim, um franguinho do dia a dia, que não tem cúrcuma, é a coisa mais sem graça do mundo. Nas ervas, eu gosto muito de usar o alecrim, o hortelã, o manjericão, o orégano e o tomilho. As versões frescas são as minhas preferidas, como eu disse, porque vai trazer um frescor para a nossa comida, mas as secas também são muito bem-vindas. E aí, para você conservar melhor essas ervas, tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu comprei tomilho, eu tinha um pé de tomilho aqui, ele acabou morrendo, e eu adoro colocar tomilho na carne vermelha. Então, eu comprei um tantão, o que eu fiz? Lavei, higienizei, você pode guardar ele simplesmente dentro de um pote, uma vasilha, que vai no congelador e usar ele, tirar congelado e já colocar na comida de uma vez, debulhar ele, as folhinhas dele. Você pode fazer cubinhos, como se fossem cubinhos de gelo, só que com azeite, com temperos verdes, por exemplo. Você pode pegar o hortelã, o tomilho ou qualquer outro, debulhar ele e colocar numas forminhas de gelo ou de silicone. E você não vai colocar água, lógico, você vai colocar azeite e ele vai conservar ali. Na hora de fazer a sua comida, você pode pegar aquele cubinho lá e colocar lá. Você já vai usar aquele azeite junto com aquela erva aromática que vai dar um perfume na carne que você não imagina. Vou até ligar os comentários aqui agora. Você já tinha feito isso? De conservar o tempero assim? Então você pode fazer isso, você pode conservar ele dessa forma, colocar ele no azeite e levar para o congelador. Você pode congelar ele seco do jeitinho que tá. Quando vai para o congelador, eles ficam escuros, tanto o hortelã, eu congelo sempre hortelã também, né, que agora eu não tô tendo, ele fica escurinho, mas você pode usar da mesma forma, não tem problema. Não congele por mais de 30 dias não, senão ele vai perdendo muito sabor.
Uma outra forma que dá para você conservar é você deixar na água, sabe? Às vezes eu faço isso, eu coloco eles na água, assim como se fosse um buquezinho de flor, e deixo assim alguns dias, 5, 7 dias em cima da pia da minha cozinha, e ele conserva muito bem também esses temperos frescos, eu gosto muito assim, tá? Eu vou te dar agora algumas combinações que você pode usar, algumas sugestões de temperos para você fazer a sua comida para deixar ela cada vez mais saborosa. Porque essa é a dificuldade, né? Tem muito tempero, mas eu não sei o que combina com o que. Então eu vou te dar algumas coisas que eu faço, algumas preferências minhas que eu gosto bastante, tá? A Silvia falando que congela salsinha e cebolinha. Também congelo salsinha, cebolinha, alho poró, coentro. Tudo isso dá para você congelar e ter sempre para você estar usando, tá? Cebolinha é ótima para você congelar. Se você congelar ela bem sequinha, você mexe nela assim, lá depois que ela tá congelada, ela fica bem soltinha para finalizar pratos, vai ficar ótimo desse jeito também. Então agora eu vou te explicar sobre os temperos para carne vermelha, tá? Então são algumas sugestões que você pode fazer para deixar a sua comida assim cada vez mais gostosa. Vamos lá. Na carne vermelha, e aí você pode usar tanto para você fazer o que você for fazer assado, se você for fazer um refogado ou se você for fazer a carne de panela, tanto faz, tá? Além dos temperos secos, das especiarias, você vai usar também as ervas frescas, se você quiser. Por exemplo, o tomilho, ele combina muito com carne vermelha, é uma coisa que eu gosto muito. Então, aquele que você deixou ali congelado, você pode colocar dentro da panela, por exemplo, numa carne cozida, na panela de pressão que você vai fazer, junto com os legumes. Aquilo vai trazer para você um caldo super aromático, vai deixar a sua comida muito mais saborosa do que se você tivesse feito aquele refogadinho básico ali só de alho e cebola. Quando você coloca as ervas, você tem esse up, sabe? Eleva o sabor dos alimentos. Quando você começar a usar elas, você assim vai dar adeus, nunca mais vai querer saber daqueles temperos industrializados que deixa tudo com o mesmo gosto. Lembra que eu falei lá do glutamato monossódico, que tudo tem o mesmo gosto quando usa aquilo? Já ouviu falar que isso sim, vários temperos tem ele adicionado, às vezes temperos que você acha que não tem. Por exemplo, você vai comprar um lemon pepper, que é um tempero que você usa, que eu gosto muito de usar em frango, que fica uma delícia. O que é o lemon pepper, se você não conhece? Alguém usa o lemon pepper? Conhece? Escreve nos comentários para mim se você usa o lemon pepper. O lemon pepper, ele é o quê? Ele é limão, cascas de limão desidratada, pimenta do reino, limão, pimenta do reino, sal e cúrcuma. Isso é o que tem que ter num lemon pepper, somente isso. Só que a maioria que você encontra tem glutamato monossódico. E aí ferrou, aí já atrapalhou tudo. Então você não consome isso. Por isso que você não compra esse tipo de tempero a granel, porque como que você vai saber? Sabe tem gente que chama de o sal japonês, já ouviu falar? Pois é, aquilo lá é o glutamato monossódico, que você coloca na comida e que tudo tem o mesmo gosto. Eu uso, todo mundo falando que usa, a Márcia falou que nunca usou, ele fica ótimo com frango, para temperar frango fica maravilhoso. O Rodrigues está falando o uso da Pura Vida. Eu também uso da Pura Vida, que é maravilhoso, que é uma marca assim super maravilhosa da vida. Então você tem que tomar cuidado na hora de comprar esses temperos. Esses dias eu estava num açougue que tinha vários temperos. Aí agora o Dani sempre tá pegando, né, meu filho? Nossa, mamãe, olha aqui. E aí todos os temperos tinha, até na páprica tinha glutamato monossódico. Então tem que ter essa atenção. A Luciana tá falando, nunca achei sem glutamato. Pois é, a marca Pura Vida tem sem glutamato monossódico, que é a marca que eu uso. Tem uma outra que chama... Uma marca que começa com B. Nossa, sumiu agora. Ela também não tem, não. Eu já vi que ela não tem. O da Pura Vida, ele é maravilhoso, vale a pena. Vamos entrar agora nos temperos. Olha, gente, nossa, a live, falei que ia ser 40 minutos. Carne vermelha, tá? Ó, vocês não precisam anotar, não. Você que tá aqui no final da aula, porque vou mandar uma coisinha pra vocês. Mas se quiser anotar também, vamos lá. Carne vermelha. Eu gosto de usar mostarda amarela, páprica defumada ou picante. Ou a páprica você vai escolher aqui qual que você quer usar. A páprica nada mais é do que o pimentão desidratado. A páprica picante é o pimentão com pimenta e a páprica defumada é o pimentão defumado, tá? Então, para carne vermelha, a páprica fica muito boa. Então, eu gosto às vezes de misturar a mostarda amarela, a mostarda em pó, com a páprica defumada. Fica deliciosa. Ou então com a picante. Um outro tempero que eu gosto muito para carne vermelha é a canela e pimenta síria. Aí você fala, nossa, canela na carne vermelha, assim, fica uma delícia, dá aquele toque assim de Oriente Médio, sabe? Eu gosto muito também.
Bombay, não sei se é assim que fala, é essa marca aí, essa aí não tem glutamato monossódico também não, é essa mesmo, gente, não sei como é que fala não, mas é essa mesmo. Então, para carne vermelha é essa. Para carne de porco, gente, carne de porco, páprica defumada é vida, é maravilhoso. O chimichurri com a carne de porco também fica muito boa. Para chimichurri é outro que também tem muita marca com glutamato, tem que estar muito atento para isso, tá? A páprica defumada não é todo mundo que gosta, ela vai dar aquele sabor de defumado, tá? Se você não gostar, você usa a páprica picante, mas também você tem a páprica doce. Aí você vai usar, você vai experimentar, vai ver qual que você gosta mais e fazer as suas combinações. Isso daqui são, assim, sugestões, tá? Na carne de porco fica muito maravilhoso você usar alecrim. Eu tenho uma amiga que diz que não gosta. Ela fala, nossa, pra mim alecrim tem gosto de shampoo, ela fala. Mas assim, eu amo alecrim. Então assim, eu sou suspeita. Então o que você vai fazer? Coloca um pouquinho, experimenta, vê o que você acha. Eu gosto muito de usar. O alecrim, particularmente, eu gosto mais de usar o fresco. Eu acho o seco muito forte, tá? Mas isso aí é de gosto. E sempre que você for usar o tempero seco, lembrar que você tem que usar numa quantidade menor, tá? A Nair, o curry para carne de porco e frango é maravilhoso. Eu também gosto muito do curry, Nair, gosto muito. A Clarice, o tempero comprado na feira é bom? Não dá para eu te falar. Sabe por quê? Porque são temperos a granéis. Se esse tempero é a granel, se você confiar em quem você está comprando, você pergunta quais são os ingredientes. Para saber se o tempero é bom ou não, você vai ter que saber quais são os ingredientes. Se ele tem só tempero natural, por exemplo, você vai comprar um chimichurri. O que é um chimichurri? É um mix de ervas. Ele tem tudo desidratado. Cebola, alho, alguns tem sal, né? Outros não. Pimenta calabresa, tem páprica, tem orégano, tem louro. Alguns vai ter sal, outros não. É assim? Tá saudável. Tem glutamato monossódico junto? Ferrou. Tem uns que tem corante. Então, assim, tem que ter essa atenção. Tá? Tem que ter essa atenção na hora, para quando você pensar assim, será que tal tempero é saudável? Você tem que saber os ingredientes com qual ele foi feito. Para fazer a carne de porco, só finalizar, eu gosto sempre de usar um elemento ácido também. O que é esse elemento ácido? Pode ser, aí você vai usar um ou outro. Limão, laranja, vinho, cerveja, vinagre de maçã. Por quê? Um elemento ácido na carne de porco, quando você deixa a carne de porco marinando de um dia para o outro, vai quebrar, a marinada ela serve para isso, para quebrar as fibras mais duras da carne, vai deixar essa carne muito mais macia. Então, sempre use um elemento ácido quando você for marinar uma carne de porco. E se de preferência, deixe de um dia para o outro, tá? Que sempre fica muito mais saborosa. A Márcia, comprei açafrão na feira e era falso. Açafrão é uma das coisas que mais tem fubá misturado, infelizmente, então tem que tomar muito cuidado. Tempero para frango, eu gosto, como já foi falado, de curry. Curry no frango fica delicioso. O que é o curry? O curry é um outro mix de especiarias, só que é um mix de especiarias saudável, que também tem que olhar para que seja puro. É um mix de especiaria indiana, tá? Ele tem cúrcuma, mostarda, cominho, coentro, pimenta do reino, gengibre, pimenta preta e a pimenta caiena. Um frango ao curry cremoso assim, com leite de coco. Ai, fica muito bom, tá? Limão galego é bom para carne de porco? É perfeito, Daisy. Fica perfeito. Tá? Lemon pepper, que é um outro tempero que eu gosto muito, que fica perfeito com frango. Aliás, gente, o frango combina com praticamente todos os temperos. Por quê? Porque é uma carne versátil. Eu não sei quanto que você come de frango, mas eu como frango toda semana umas 4 vezes. É uma das carnes que eu mais como, porque tem um bom aporte de proteína e tem pouca gordura, né? O filé de frango. Então é uma carne que eu como bastante. Então eu gosto de variar bem os temperos para não enjoar. Sabe aquele franguinho do dia a dia que você tem enjoado, aquele frango do mesmo jeito? Vai variando os temperos. Cada dia você usa um mix de temperos diferente que você vai ver que você não vai enjoar daquele franguinho. Até que você passe a gostar mais de um ou de outro e usar mais. A Maria detesta o cominho. O cominho, só o cominho puro, fora do mix, eu não gosto. Eu gosto dele no curry. No curry é tranquilo. Só ele puro, tem gente que adora cominho no feijão. Se tiver alguém que gosta, fala aí. Eu não gosto também. É um tempero que não
Não me agradou. Então, assim, o que você... E eu sei que tem muita gente que adora fazer o cominho no frango, o cominho no feijão, diz que na lentilha fica muito bom, mas não é um que eu gosto. Então, assim, o que você tem que fazer? Ir experimentando, ver aqueles que você gosta mais e começar a usar, tá? Então, o curry tem esse mix de especiarias que eu te falei, você fica só atenta para que ele não tenha também glutamato monossódico. Aliás, qualquer tempero que você for comprar, leia o rótulo para ver quais são os ingredientes que você vai saber se você está levando um tempero saudável ou não para casa, tá? Ó, a Mirta, adoro cominho. A Rosália, adoro colocar cominho no feijão. Eu sei que tem muita gente que ama cominho no feijão, só que eu não gosto. Eu não gosto, mas tá vendo assim? Então assim, eu tô te dando algumas sugestões, aí você tem que ver qual que você vai gostar, porque tem muitos temperos, tem muitos. Tem um agora que eu conheci recentemente, o Zatar também, que eu achei delicioso, tá? Ó, tem gente lá que gosta dele puro, muito engraçado. O peixe, o que a gente usa no peixe? Peixe não é uma carne que eu gosto de temperar muito não, sabe por quê? Eu acho o peixe já muito saboroso. Por exemplo, o salmão é um peixe super saboroso, eu faço pelo menos uma vez na semana. O que eu uso no salmão? Pimenta do reino e sal, só. Às vezes eu uso raspinhas de limão, às vezes eu espremo um limão na hora, mas só um salzinho ele já fica bom e uma pimentinha. Por quê? Porque é um peixe muito saboroso, então não precisa de você ficar colocando coisa demais. Mas uma coisa que combina muito com peixe também, por exemplo, na tilápia eu gosto de usar, é o gengibre em pó. Gengibre em pó combina muito com carne branca, com peixe. Então assim, quando eu quero dar uma variadinha, eu uso ali um pouquinho de gengibre em pó no meu peixe também, tá? Então, falei sobre esses temperos com vocês. Para quem... pimenta... Tá, não tô enxergando. Ai, gente, nossa, eu não tô enxergando direito aqui, desculpa. Vamos lá. O cuidado que você tem que ter na hora de comprar esses mix, de comprar esses temperos, é sempre olhar os ingredientes, tá? Não esquece disso e aí você vai estar levando tempero saudável para casa. Leila, suas lives são maravilhosas, deveriam ser gravadas, não consigo assistir às 4 horas. Mas as lives, meu bem, estão ficando gravadas sim. Já tem alguns meses que as minhas lives das 4 horas estão ficando gravadas. Dá uma procuradinha no feed que você vai encontrar. E os legumes? Os legumes você pode variar bastante nos temperos também. O que eu mais gosto de usar para assar, vamos supor, eu faço aquele tabuleiro grandão de legumes e levo para assar, são as ervas frescas. Aí eu misturo, aí eu gosto de misturar tomilho, aí eu gosto de misturar alecrim, eu gosto de misturar orégano, eu acho maravilhoso. Vai experimentando, vai colocando vários, vê quais que você gosta mais. A gente tem a noz moscada, que é um tempero maravilhoso para você usar em carnes brancas, em molhos brancos, em cremes brancos. Agora, a noz moscada, fica uma atenção, prefira comprar a noz e ralar na hora, que fica muito mais gostoso, muito mais saboroso do que se você comprar o pozinho já pronto, como se compra a canela, por exemplo, tá? Alguma dúvida sobre os temperos? Precisamos finalizar, já tá super tarde. Passou da hora. Outra coisa que eu queria falar aqui com vocês são as formas de cocção. Outro jeito de você deixar a sua comida saudável, muito saborosa, é a forma como você cozinha. Vou supor, se você faz um alimento cozido, vamos pensar na batata. Formas de cocção de uma batata. A batata cozida, ela tem um sabor. A batata assada tem um sabor. A batata frita, a batata grelhada, a batata sauté. Cada uma fica com um sabor diferente e com uma textura diferente. O brócolis, que é assado, ele fica com sabor. O brócolis no vapor fica com outro sabor. O brócolis grelhado tem outro sabor. Pensa num pimentão assado. O pimentão assado, ele é doce. Um pimentão cru, ele é ardido. Então, assim, a forma como você escolhe cozinhar o seu alimento determina o sabor que ele vai ter. Então, se você está fazendo... Se todo dia você come brócolis, faz cada dia de um jeito. Melhor é você sempre variar o alimento. Mas procura sempre fazer o alimento de formas diferentes para você encontrar a melhor forma que você gosta de consumir ele e até para você não enjoar, tá? Por exemplo, meu filho não comia brócolis de jeito nenhum. Como que ele gosta de brócolis? Faço brócolis cozido, azeite, sal e limão. Ele gosta assim e assim ele come o brócolis. Eu fiquei pelejando para ele comer brócolis durante muito tempo. Então, assim, cada um tem o seu jeito. Para mim, o brócolis assado é o mais gostoso. Mas, assim,
Procure, encontre a forma que você gosta para você deixar a sua comida saudável cada vez mais saborosa. Através dos temperos naturais, através de ervas, combinações de ervas, de especiarias, de uma boa gordura e uma forma adequada de cocção para aquele alimento, a sua comida saudável vai ficar cada dia melhor, tá? Meninas, acho que vou finalizar. Muito conteúdo, hein? Nossa, falei que ia falar 30 minutos, 40 minutos. Tô acostumada com a live das 4, que a gente faz rapidinho. Já estamos praticamente com 1 hora de live, já tá na hora de encerrar. Foi muito conteúdo hoje, eu consegui passar muita coisa. Fiquei muito feliz de vocês conseguirem aprender sobre esses temperos. Eu espero que você aplique tudo que você aprendeu. O que você acha dessa primeira aula, da nossa aula do intensivo? Que vão ser 3 aulas de surra de conteúdo, então acho que amanhã vai ser 1 hora de novo. O que você achou da aula de hoje? Fala pra mim que quero saber. Celeste, gosto muito de berinjela assada. Nossa, berinjela assada é deliciosa. Outra coisa, ó. Fala pra mim o que você achou dessa live hoje que eu quero saber. A berinjela assada, se você cortar ela ao meio, faz uma cruz assim nela e põe pra assar, ela é deliciosa, também fica adocicada. A berinjela, se você fizer cozida, ela tem outro sabor. Se você faz no vapor, totalmente diferente. Você pode fazer ela grelhada, fatiar e grelhar assim, sabe? A mesma coisa com a abobrinha. Tem outro sabor. Então, tá vendo assim? Vamos comer berinjela, não gostei. Que jeito que você comeu? Ah, me conta. Aí eu vou te falar um jeito que você vai gostar. Qualquer alimento que você já tiver comido, que você não tiver gostado, você conta pra mim, manda lá na caixinha que eu vou te falar um jeito de você fazer que você vai gostar. Qualquer um, tenho certeza. A Selma falando ótima live, a Celeste maravilhosa, muito aprendizado, a Lisa adorei, a Karina, meia obrigada, sempre bom aprender, ótima meia live. Gente, que bom, consegui, fico feliz. Ai, fico feliz demais que vocês gostaram. Ó, lembra que eu falei que tinha um presente pra vocês no final da aula? Pois é, eu vou mandar nos grupos de WhatsApp. Lembra que eu falei? Se inscreve para participar, é ao vivo no Instagram, mas você se inscreve que você entra num grupo de WhatsApp. Acabando aqui agora, eu vou mandar lá nos grupos de WhatsApp um PDF com todos esses temperos que eu te falei, o que combina com o que, e ainda mais, acho que são 4 que eu coloquei, temperos prontos para você fazer, de frango, de carne de porco, de peixe e de carne vermelha, que você mistura várias coisas, bate no liquidificador, guarda na geladeira num potinho, aí você vai ter os temperinhos prontos. Aí no lugar do sal, você já usa esses temperinhos prontos. Nossa, vai agilizar a sua vida, você vai adorar. Vai estar tudo nesse PDF para você, tá? Já vou mandar agora, encerrando aqui, eu já vou lá mandar. E se por acaso você tá assistindo essa live e você não tá nesse grupo, você precisa entrar para você receber. Não tem como eu mandar ele em outro lugar. Para entrar, tem um link que tá lá na bio e vai ter mais presente nas próximas aulas, hein? Então, você tem que estar dentro dos grupos, não esquece não. Obrigada. Que bom que você está aqui. Ai, fico feliz demais de ter passado esse conteúdo. Vou fazer o possível agora, vou encerrar e ver se essa live fica gravada. Se ela ficar gravada e você pegou depois, você pega lá do comecinho para você ver tudo, tá bom? Ó, um beijo grande e eu te vejo amanhã, 8 horas aqui. Amanhã nós vamos falar na aula 2 sobre como identificar alimentos saudáveis, para você sair das pegadinhas. Ai, será que isso aqui é saudável? Será que aquilo é saudável? Você vai entender e desmistificar, você vai aprender a como deixar o ambiente favorável para uma alimentação saudável. Tá bom? Você precisa identificar os alimentos saudáveis para você sim ter uma alimentação saudável. Para você ver uma receita, será que é saudável? Você vai saber. Amanhã eu vou te ensinar tudo isso, tá bom? Então a gente se vê amanhã às 8. Um beijo e até lá!